Alma Gêmea, capítulo de sexta. Rafael pergunta a Serena se quer trabalhar justo ali no campo de rosas. Serena diz que colhendo rosas e vai ficar feliz e quer aprender a plantar e fazer mudas e quer conhecer tudo sobre uma roseira. Ele diz que nunca teve ninguém para conversar sobre as roseiras. Ele diz que no dia a dia seu trabalho era muito solitário. Serena pergunta se Luna não falava sobre as rosas. Rafael diz que ela não falava e era uma flor, e ela também é. Serena diz que sabe que nunca será igual Luna. Rafael diz que sempre desejou que seu filho Felipe se interessasse pelas rosas e agora ela quer cuidar dali. Rafael chama Bernardo e o apresenta para Serena. Rafael diz que Bernardo sabe tudo sobre as rosas e ensinará para ela tudo. Ele permite que ela trabalhe ali, no campo das rosas. Serena agradece e diz que fica muito grata. Ele diz que não se sente tão sozinho. Serena cheira a rosa. Rafael beija a mocinha. Cristina diz a Guto que se Rafael acertar que Serena tem outro, irá se decepcionar e estará por perto para consolá-lo. Guto diz que a menina ficou com medo dele quando viu e acha que ela tem uma péssima impressão dele. Cristina diz a Guto que ele é interessante. Guto diz que se ela o achasse tão interessante, ficaria com ele. Cristina diz que quem sabe no futuro não fica com ele e só precisam do dinheiro do Rafael. Guto diz que ela o enlouquece. Cristina pede que Guto se aproxime de Serena por acaso para tirar a má impressão e que depois comece a cortejá-la, que mande flores, pois Serena é tão inocente que não perceberá as intenções dele. Cristina diz que um dia Serena cairá nos braços dele e quando esse dia chegar, fará com que o Rafael fique sabendo. Guto pergunta por que ela tem tanta certeza que vai se casar com o Rafael. Cristina diz que Rafael está apaixonado e quando se decepcionar, ficará triste, com o coração partido, e estará do lado dele para consolá-lo, e ele será seu. Vitório diz a Olivia que ele e seus amigos conseguirão ajeitar a casa, mas quer o posto de cozinheiro. Olivia ficará a cargo de organizar o cardápio e provar os pratos. Agnes cuida das plantas. Cristina pergunta se sua mãe está na casa. Agnes diz que ela está lá dentro. Cristina diz à mãe que Guto aceitou cortejar a selvagem. As piranhas riem. Adelaide chega ali e pergunta sobre o que elas estavam falando, tão baixinho. Cristina diz que estava fofocando com a mãe. Cristina diz à tia Agnes que o Rafael voltou com a Serena e eles se entenderam. Adelaide diz que teve participação nessa reconciliação. Agnes se irrita por Serena, uma golpista, ocupar o lugar da Luna. Adelaide diz que Serena não é uma golpista e é a Luna. E um dia, Agnes chegará na mesma conclusão. Agnes diz à mãe que está farta da teimosia dela. Débora diz à mãe que Agnes fica tão triste quando ela diz que a empregadinha é a Luna em outro corpo. Adelaide diz que não é boba e sabe que elas riem dela pelas costas, mas não se importa porque essa atitude só faz mal para elas mesmas. Cristina e Débora riem. Rafael diz a Serena que vai ensiná-la a fazer uma muda de rosa. Rafael ensina a Serena a fazer a muda de uma rosa. Eles se beijam. Em seguida, Carlito vai à pensão e chama Serena para ter umas aulas de boas maneiras com sua mãe. Serena diz que depois das aulas irá para o Roseiral. Osvaldo manda Roberval ir trabalhar, porque se ele vai se casar com sua filha, tem que ter responsabilidade. Hélio pede que o pai não trate o futuro genro assim. Osvaldo diz que isso é uma cruz que ele vai carregar por toda a vida. Ofélia culpa Osvaldo por não ter cuidado bem de Dalila. Divina pede que eles não briguem, porque a culpa é sua. Hélio diz ao pai que vai ajudar o Vitório com a reforma do restaurante. Serena vai à casa de Olivia. Olivia diz que soube que ela está trabalhando nas roseiras, mas fizeram uma promessa para o Rafael. Serena diz que ele quer que ela seja como a primeira mulher dele. Olivia pede para começarem. Ela mostra o sapato que trouxe. Olivia pede que Serena coloque uma meia fina e diz que uma mulher tem que pôr a meia com encanto, imaginando que um homem pode estar olhando. Serena diz que nunca mostrará suas pernas para um homem. Olivia diz que quando ela estiver casada, mostrará sim. Serena coloca a meia. Olivia pede que Serena calce o sapato. Ela se levanta e anda um pouco. Olivia diz que ela terá que treinar muito. Gumercindo chega com alguns materiais para a reforma da casa.
Ele sabe que no clube não tem futuro. Raul diz a Cristina que veio cobrar a ela a promessa que lhe fez. Ela pergunta se tão rápido. Raul diz que seus negócios vão de mal a pior. Cristina diz que o ajudou a se livrar daquela mocinha. Raul diz que quer um lugar na empresa do Rafael. Cristina diz que não é tão fácil quanto parece. Ela pede para conversarem em outro lugar, porque ali as paredes têm ouvido. Cristina vai com Raul até o escritório dele. Cristina diz a Raul que precisa fraudar o livro de contabilidade da empresa de Rosas e quem cuida de tudo é o Abílio. E se o Rafael descobrir uma fraude, pensará que o Abílio roubou. Cristina diz a Raul que com o Abílio fora ficará fácil indicá-lo para assumir o escritório. Raul elogia o plano e pede que ela deixe tudo com ele. Abílio diz a Filó que vai levar o bloco de notas para conferir umas contas. Mirna está interessada em Ivan. Dalila diz a Mirna para se preocupar mais com o trabalho. Raul chega à loja. Raul pede que Dalila o encontre mais tarde na igreja, pois precisam conversar. Serena segue praticando muito nas aulas de Olivia. Ela diz que os sapatos apertam muito. Olivia diz que amanhã podem continuar. Serena diz que agora vai para o campo de Rosas. Guto diz a Xavier que se conseguir conquistar Serena, vai ganhar muito dinheiro. E quem sabe, a mulher que ama, mas só não sabe por onde começar. Xavier diz que se Serena é inocente, ele pode fingir um encontro por acaso. Guto diz que vai fingir que sofreu um acidente, para ela ajudá-lo. E depois que ela tiver o ajudado, não terá mais nenhuma má impressão dele. Crispim ajuda Kátia e segura a escada para ela subir e pegar um livro. Kátia acaba caindo em cima de Crispim. Ele acaba beijando a loira. Enquanto isso, no campo de Rosas, vários trabalhadores colhem e cuidam das flores. Serena chega com Bernardo ao roseiral. Bernardo ensina Serena a cortar a rosa do pé. Ela corta com auxílio de uma tesoura e cheira o perfume da flor. Cristina chega até a estufa de Rafael. Ela pergunta se ele precisa de ajuda. Cristina diz que ele parece contente. Rafael diz que está contente pela Serena, porque ela se interessou pelas rosas e não aceitou seu dinheiro de mão beijada e está lá no roseiral, trabalhando no campo das rosas. Ele diz que se orgulha dela por isso. Cristina diz que é diferente da Luna. Rafael diz que Luna admirava a beleza natural, gostava de artes e a Serena, ao seu modo, está admirando a beleza. Cristina sorri falsamente e diz: que alegria, ela deve estar gostando tanto do roseiral. Olivia chama Vitório e pede que ele tome cuidado para não quebrar a telha. Vitório joga uma telha lá embaixo. Olivia diz que ele quase quebrou sua cabeça com a telha. Comecinho e Alaor comentam com o Vitório que Olivia não é de se jogar fora. Mirella diz à mãe que ela não deveria brigar tanto com Vitório e ele está sendo uma mão na roda para ela. Olivia vê Dalila na rua e pergunta aonde ela vai. Dalila diz que está indo à igreja. Olivia diz que vai ir com ela. Dalila diz que se ela quiser ir, será um encanto. Carlito diz que está cansado e quer ir para casa. Olivia diz a Dalila que as crianças de hoje em dia querem mandar na mãe e aconselha Dalila a se preparar. Dalila entra na igreja e diz a Raul que encontrou a mulher dele e ela quase veio com ela. Raul diz a Dalila que precisa da ajuda dela para construírem seu futuro. Raul pede que Dalila pegue os livros de contabilidade da loja de rosas e traga para ele à tarde, e depois que coloque de volta na manhã seguinte. Ela aceita fazer isto por ele. A secretária de Eduardo compra um sorvete na sorveteria. Ela se junta a Eduardo e Madalena. Eduardo apresenta Judite para Madalena. A secretária diz que está voltando ao escritório e a próxima paciente dele já está chegando. Crispim beija Kátia. Depois, ele solta ela e sai dali envergonhado. Kátia diz que eles precisam conversar. E tem que ter uma conversa séria e pede que ele não fuja. Crispim diz que ficou tão emocionado que fez xixi nas calças. Ela fica surpresa. Ivan encontra Mirna e diz que veio experimentar a pamonha. Ela diz que hoje trabalhou o dia todo e fez as pamonhas. Ivan prova a pamonha e acha muito boa. Ele tenta beijar a mão de Mirna, mas ela não deixa. Ele pergunta se ela não vai dar um beijinho nele. Mirna diz que eles estão apenas se conhecendo, ainda, e pede que ele a respeite, pois é moça direita.
Ivan diz que não veio à toa. Ela se assusta. Ivan diz que ela o convidou e ficou esperando ele sozinha em casa. Ele pede que ela não se faça de tonta, porque se não quiser por bem, será por mal. Roberval encontra Dalila do lado de fora e pensa que ela estava o esperando sair da barbearia. A desgraçada diz ao rapaz que vai se casar com ele, mas nunca será a mulher dele. Guto diz a Cristina que recebeu o recado dela. Cristina diz que Serena está indo todos os dias para o campo de rosas. Guto diz que assim será mais fácil abordar a menina. Ele diz que fará com que Serena tenha pena dele, que o ajude, porque depois ela não vai ter como recusar sua amizade. Guto pede que ela o indique o caminho para o campo de rosas e o horário que Serena estará voltando de lá. Bernardo vê Serena trabalhando muito bem, e recolhendo as rosas. Ele chama ela para ir embora, pois já está tarde. Serena diz que não queria sair dali nunca mais. Eles saem de carroça. Xavier e Guto chegam à estrada. Guto pede que Xavier fique com o carro e que dê um soco nele bem forte. Xavier dá um soco em Guto. Guto diz para ele ir embora com o carro. Guto desabotou a camisa. Serena e Bernardo estão passando de carroça e encontram Guto caído no chão, supostamente desmaiado e ferido. Serena reconhece ele e fica observando. Serena desce da carroça. Bernardo se aproxima do rapaz e o olha. Serena reconhece Guto e sente uma dor. Serena diz que ele é um homem ruim e não gosta dele. Ela diz que não sabe quem ele é, mas que ele é ruim e está com uma dor. Bernardo diz que ele pode ser ruim, mas do jeito que está, não deve fazer mal a ninguém. Guto diz que foi assaltado. Judite diz a Eduardo que não há paciente alguma e só deu a desculpa para tirá-lo de perto de Madalena. Judite pergunta a Eduardo se Madalena sabe a verdade do segredo dele. Ele diz que não teve oportunidade de contar. Judite diz que sabe o que dizia naquelas cartas. Ela pede que ele não oculte a verdade da modista. Eduardo diz que nunca teve a intenção de enganar ninguém. Guto é levado para o consultório de Eduardo. Eduardo diz que Guto levou uma pancada e deve ter sido assaltado, como disse. Eduardo diz que vai passar alguns remédios para ele. Serena vê Guto. Ele segura a mão dela e diz que fica grato por ela ter salvado sua vida. Ela tira a mão dele de cima e sai correndo. Lá fora, Serena sente falta de ar, passa mal e começa a chorar com medo. Sua cabeça dói muito e só vem na mente a lembrança de quando ele lhe deu um tiro que a matou. Eduardo vê Serena passando mal e a ajuda. Rafael agradece a Eduardo por trazer Serena. Ele diz que o coração da menina parecia que iria explodir. Zumira diz que Serena fica assim quando alguma coisa dentro dela parece que está querendo sair para fora. Rafael pergunta a Serena o que está acontecendo. Serena diz que aquele homem de olhos ruins, e quando ele pegou na sua mão, sentiu medo e lembrou de um grito, o grito do Rafael. Rafael pergunta a Serena se ouviu um grito seu. Ela diz que sim. Relembramos o momento que Luna morreu e estava indo para o céu, o além, quando Rafael gritou, "Volta!" Aconteceu algo surpreendente. A alma de Luna voltou para a Terra, pulando em um lugar e reencarnou em Serena. Serena diz a Rafael que algo ruim vai acontecer. Serena pede que Rafael a proteja e não a deixe ir embora. Ivan tenta abusar de Mirna. Ela se assusta. Crispim chega todo molhado no sítio. Mirna grita por socorro. Crispim escuta os gritos da irmã. Ele entra na casa e vê Ivan tentando estuprar sua irmã. Crispim tenta botar medo em Ivan e diz que ele vai pro chiqueiro. Ivan é inteligente e esperto. Durante o embate, a briga com Crispim, Ivan não vai para o chiqueiro, devido à sua esperteza. Ele enfia a cara de Crispim na lama e quem acaba no chiqueiro é o próprio Crispim. Mirna pega a espingarda. Bernardo chega ali. Crispim está todo sujo de lama. Mirna atira para o céu e pede que o desgraçado do Ivan fuja. Ela dá um tiro no rabo dele. Essa arma não é de bala, mas sim de sal. Mirna diz a Crispim que se o moço não fosse tão ruim, gostaria dele, porque ensinou ele como é bom enfiar a cara dos outros na lama dos porcos. Anoitece. Rafael diz a Zumira que vai levar Serena para casa, mas gostaria de falar com Eduardo. Rafael pede que Serena fique uns dias sem ir ao campo de rosas, sem se expor ao sol. Ela diz que terá mais aulas com Dona Olívia e já aprendeu a andar de salto.
mesmo que ainda tropece um pouco. Eduardo pergunta a Zumira como um homem sofisticado como Rafael se encantou por uma menina que não sabe nem andar de sapatos. Zumira diz que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Rafael leva Serena para a pensão. Divina diz que estava preocupada com ela. Rafael diz que Serena passou mal e pede que eles providenciem uma sopa para ela. Divina diz a Serena que a ajuda a ir para o quarto. Rafael chama Elias para conversarem. Rafael diz a Elias que Serena teve outra das crises e ela e um homem que lhe ajuda no roseiral socorreram um rapaz ferido na estrada e não sabe se porque Serena passou o dia todo no sol trabalhando ou se ela teve um choque. Mas ela teve outra das dores de cabeça e no peito. Rafael pergunta se isso pode ser uma memória. Elias diz que uma memória terrível pode despertar um choque e Serena pode ter tido uma lembrança da vida passada ocasionada pelo assassinato. E ela disse que ouviu um grito. E por um momento, Serena não parecia ser ela mesma, e ela pediu para ele protegê-la e que não o deixasse ela ir embora. E era como se a alma da aluna estivesse gritando lá no fundo do corpo da Serena. Elias diz a Rafael que algo de misterioso está acontecendo e pede que ele tome cuidado, porque pode ter sido uma memória horrível. Elias diz a Rafael que o corpo de Luna deve ter trazido em Serena uma fraqueza originada pela morte violenta, uma fraqueza que ainda persiste nessa vida. Elias diz a Rafael que se Serena voltou tão depressa, não sabe o que pode acontecer. Divina pega a refeição para levar para Serena. Ofélia se mete onde não deve e diz a Divina que ela agora virou escrava da selvagem. Divina diz à mãe que se Serena não está bem, deve cuidar dela. Osvaldo pede que Ofélia não palpite, porque Divina trabalha para sustentar ela. Divina vai ao quarto e leva comida para Serena. Ela pergunta o que aquele cachorro faz ali no quarto. Tere diz que o Jolie sempre dormiu com ele. Divina deixa o cão ficar ali. Divina alimenta Serena. Ela agradece por ela cuidar dela. Olivia diz a Vitório para conversarem sobre o cardápio do restaurante. Ela diz que separou alguns livros com receitas de todos os continentes. Ela mostra o livro enorme com diversas receitas, inclusive cabeça de porco. Vitório chama ela de doida e diz que ninguém que chegar num restaurante chique pedirá cabeça de porco para comer. Olivia diz que é a dona, e ele fará o que ela mandar. Ela diz que comprará os ingredientes, e ele pode treinar na sua casa. Ela diz que ele não tem elegância, mas ela sim. Vitório pergunta se só saem porcarias da boca dela. Ela pede que ele a deixe falar. Vitório puxa Olivia e a beija com muito desejo e tesão para ela ficar quieta. Ela cai nos encantos do rapaz e ama beijá-lo. Olivia empurra Vitório e pede que isso não se repita. Ela o expulsa da sua casa. Ele vai embora. Olivia se sente bem. Do lado de fora, Vitório diz: "Gata selvagem", e sorri. Olivia diz sozinha: "Grosseirão. Como eu sofri com aqueles beijos. Ai, se não tivesse que montar o restaurante, nunca mais eu falava com ele." Ela suspira. Vitório diz que se não precisasse do emprego, nunca mais falaria com Olivia. Olivia diz que aqueles braços do Vitório lhe deram um calor, um calafrio. Ela amou. Vitório também amou o perfume, a pele macia de Olivia, e tudo deixou esquisito. Olivia deita no sofá e está feliz. Bernardo dá um banho em Crispim. Crispim diz que é uma vergonha e fez xixi na frente da Anja e ainda foi salvo do chiqueiro por Mirna. Kátia está pensativa. Rodrigues percebe ela estranha. Kátia pergunta a Rodrigues se um rapaz faz xixi ao beijar uma mulher, o que significa. Rodrigues diz que só pode ser nervosismo e o rapaz está tão apaixonado que não suportou a emoção. Mirna diz a Doralice que será que é verdade o que o Crispim diz, que os homens só querem se aproveitar dela, porque se for assim, não irá se casar nunca nessa vida. Mirna roga a Santo Antônio para arrumar um homem bom para ela. Eduardo diz a Cristina que Serena teve uma síncope ao ver o rapaz que ajudou. Quando ele agradeceu, Cristina fica surpresa. Cristina vai até o quarto e diz: "Só pode ser o Guto." Ela teve novamente a mesma reação e a memória. Embora a aluna só tenha visto os olhos do Guto, ela sente algo cada vez que o vê. Será que o meu plano vai por água abaixo? E cada vez que a Serena estiver diante do Guto terá a mesma reação? Ela se aflige. Divina dá para Mirella um prato de comida para levar para Olivia. A sobrinha de Generosa chega à pensão. Ofélia diz que, sobrinha ou não, ela não irá comer de graça na casa. Felipe encontra Mirella e diz que estava com saudades dela e pede para darem uma volta.
Carlito diz que Mirella não vai e é o homem da casa e não deixa isso. Vitório chega ali e diz a Carlito que o pai dele não está. Mirella diz que não pode sair agora e tem que levar o jantar para sua mãe. Vitório pede que Carlito leve a comida para Olívia e deixe a irmã em paz. Vitório pede que o casal saia para passear, mas que tenha juízo. Felipe fica grato e diz a Vitório que ele deve saber o que é um grande amor. Rafael volta para casa. Eduardo pede para falarem sobre a Serena. Osvaldo comenta com os rapazes da pensão que a sobrinha de Generosa é bem apessoada e ela tem presença, mas não é como Divina. Hélio diz ao pai que se Divina descobrir que ele está elogiando outra, vai ficar com ciúmes. Dalila está muito desanimada para escolher o modelo do vestido de noiva de uma revista. Ela diz que para esse casamento qualquer coisa serve. Dalila diz a Roberval que os vestidos estão mais horríveis que os outros. Ela diz que todas as suas esperanças estão indo por água abaixo. Ele diz que talvez eles possam ser felizes. Carlito chega em casa e vê a mãe acordada, suspirando, deitada de pernas abertas no sofá. Felipe vai com Mirella até a praça. Ele diz que estava com tantas saudades dela. Guto diz a Xavier que acha que seu plano deu certo, mas a moça, quando viu, teve a mesma reação estranha e não consegue entender o que está acontecendo. Terê diz a Serena que sabe que ela teve medo, mas não pode ter, porque quando se conheceram, ela abriu a Bíblia e disse que ler a Bíblia ajudava ela a não ter medo. Serena diz que a professora Cleide lhe disse que ler a Bíblia trazia conforto para o coração, e trazia sim. Serena diz que não pode ter medo, não pode, porque o Criador está com ela. Eduardo diz a Rafael que não chegou a uma conclusão definitiva, mas está cada vez mais certo de que Serena pode ter um problema no coração. Rafael fica com medo e teme que perca sua alma gêmea outra vez.